Hoje, no Novo Testamento, nós vivemos o tempo da graça. A graça, ela nos alcançou. E a presença, ela é carregada através de mim e de você. Essa presença é carregada dentro de nós. E por onde nós passamos, por muitas das vezes vão olhar para nós e vai falar: é quadrado, é muito crente, é muito santarrão. Mas entenda uma coisa: para o mundo, nós poderemos ser considerados o mais quadrado que for. Mas nós estamos vivendo dentro de um propósito. Daniel capítulo 1, verso de número 8. Amém? Verso número 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comerem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou durante 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam na porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante dele, o Nabucodonosor. Amém. Pode se assentar nessa noite, glorificando ao nome do Senhor. Confesso aos irmãos, quando foi nos dado este convite e nos passado este tema, bem verdade que eu estava lutando com Deus para tentar trazer algo diferente para os irmãos essa noite, mas quem nos direciona, quem fala através das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E quando nós, ao meditarmos nesse tema, eu quero trazer uma breve reflexão para nós nessa noite. É bem verdade que os jovens estão baseados no livro de Gálatas, capítulo 5, seu verso 25. E o tema proposto para nós é alinhados com o Espírito. E é bem verdade que aos Gálatas ele vai direcionando, através do apóstolo Paulo, aquela igreja, dando uma ênfase e ensinando aquele povo que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo e fomos transformados por Ele, nós vivenciamos uma transformação em nossas vidas. E essa transformação, ela é diária e cotidiana. O que eu venho dizer para os irmãos nessa noite é que, como o jovem já foi dito aqui nessa noite, quando nós falamos é uma luta muito constante para as nossas vidas sendo cristão, ainda mais no mundo em que nós vivemos, a luta entre a carne e o espírito.
E eu sempre prego e eu sempre ensino que, por muitas das vezes, no meio da guerra ou no meio da batalha, entre a carne e o espírito a qual nós falamos, vai estar bem mais alicerçado e mais fortalecido aquele que você mais alimenta. Então, se nós estamos alimentando mais a nossa carne, é com certeza no momento da nossa luta e no momento da nossa adversidade, a carne ela prevalece. Mas se estamos sendo alimentados e alimentando o nosso espírito, pode ter certeza que no momento da guerra, no momento da luta, no momento da adversidade, a carne ela não prevalece. Nós, ao olharmos para esse texto que nós lemos, relata muito bem isso e essa luta. Eu quero trazer para nós nessa noite a meditação deste jovem. E não só uma mensagem para jovens, apesar que nosso meio nessa noite, a maior porcentagem aqui é de pessoas jovens e de jovens que experimentaram nessa noite fazer diferente. Nessa noite nós poderíamos, como jovem como somos, estarmos em um outro ambiente, em um outro lugar, alimentando e dando prazeres à nossa carne. Mas nessa noite nós entendemos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Deus nos chamou para um algo especial. E por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por quê? Porque precisamos alimentar o nosso espírito. Porque nós sabemos que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo convidativo para nós vivenciarmos o que o mundo nos oferece. Mas entenda nessa noite o que eu quero dizer para você: nós não fomos chamados para ficar neste lugar. A terra é o nosso lugar de passagem. O nosso lugar primordial é o céu, as moradas celestiais. E se estamos aqui nessa noite, é porque o céu tem algo reservado para mim e para a tua vida aqui nesta noite. Quando nós falamos acerca da vida deste jovem, da vida de Daniel, ele está passando por um período em que o povo de Israel, o povo está passando por uma grande dificuldade. Outrora Deus já havia avisado ao povo e alinhado ao povo, dizendo que se o povo não voltasse os seus pensamentos a Deus, viria o momento em que Deus permitiria o cativeiro sobre o povo. Daniel, ele vai estar inserido neste contexto em que ele é levado num período de leva para a Babilônia. Quando nós falamos da Babilônia, nós falamos de uma terra idólatra, de uma terra pagã, de uma terra em que servia deuses estranhos, e uma terra a qual não professava a mesma fé que eles. Olha ao primeiro desafio em que Daniel e seus amigos foram colocados. Mas entenda uma coisa nessa noite, eu quero ser bem enfático em dizer isso para você. Não importa o lugar aonde nós estamos inseridos, o que importa é a presença que nós carregamos. Eu acho que você não entendeu nessa noite. Não importa o local aonde nós estamos inseridos, não importa o ambiente em que nós estamos, o que importa sobre a mim e sobre a tua vida é a presença em que nós carregamos. Daniel era conhecido por isso, pela presença em que ele carregava. Ele chegou em uma terra idólatra, em uma terra pagã, em uma terra em que os costumes não eram o mesmo. Mas Daniel propôs em o seu coração em não se contaminar com aquela terra. O ambiente em que nós estamos, o ambiente em que nós passamos, não diz realmente em quem nós somos. O que diz realmente em quem nós somos é aquilo que o Espírito Santo de Deus fala sobre mim e sobre você. Por muitas das vezes, nós
Somos taxados até no meio de uma faculdade, no meio de um ambiente de serviço, no ambiente de escola, como nós falamos de jovens aqui nessa noite, por muitas das vezes como crentes quadrados, que leva tudo a risco e ao pé da letra. Mas eu quero te dizer nessa noite que não fica triste com este título, porque nós estamos vivendo um tempo de passagem, um período aqui na terra. Eu quero te trazer uma mensagem nessa noite de reflexão para você entender que tudo que nós passamos ou depositamos aqui não vai ficar aqui. Nós estamos vivendo um período em que a igreja está se preparando. E a igreja está se preparando para quê, Kaique? O Kaique está dizendo para você nessa noite que a igreja está se preparando para o maior ato que a igreja espera: o arrebatamento da igreja. Por isso que quando eu olhei esse tema, isso me chamou muita atenção e foi forte o meu coração, porque o tempo em que nós vivemos e a sociedade em que nós estamos colocada é mais convidativo num dia como esse, num sábado como esse, mais propício nós estamos no mundo lá fora. Quantos jovens hoje estão se preparando agora, neste exato momento, para ir para um baile funk, para ir para um fluxo, ou para ir curtir alguma coisa que o mundo lhe oferece. Mas eu quero te dizer, e um conselho para a tua vida nessa noite o que o mundo ele nos oferece para as nossas vidas é algo passageiro. Mas o que o céu tem reservado para mim e para a tua vida é algo eterno. Daniel, quando ele coloca no seu coração não se contaminar, ele vai olhar para o período em que eles estão vivendo. Qual era a proposta ali para o servente do rei? Alimentar aqueles jovens que foram selecionados para servir no templo, ou servir no palácio do rei ali. Jovens com bom intelecto, com boa aparência, com bom perfil. Só que aqueles jovens, ao serem escolhidos, iriam passar pelo tempo de prova. Só que esse tempo de provação em que eles estão tendo que passar provar e se alimentar das iguarias do rei. Os manjares que eram oferecidos a deuses estranhos, as comidas que eram oferecidas a deuses estranhos. E aqui eu quero abrir um parênteses para mim e para a tua vida. Tome cuidado. Tomem cuidado com os pratos que lhes são oferecidos, porque aos nossos olhos podem parecer bonitos, mas no fim vai trazer um caminho de perdição para mim e para a tua vida. Não perca um minuto de prazer que o diabo lhe oferece hoje, por um momento de eternidade que o céu te reserva. Daniel, ele entende que agora, ao passar por essa provação, por essa seleção, ele olha que o que é lhe oferecido não é do seu intelecto, não é do seu conhecimento e não é oferecido ao seu Deus. Daniel propôs no seu coração: eu não vou me contaminar. Mas como, Daniel, nós vamos fazer isso? Todos precisam se alimentar dessas manjares, dessas iguarias. Daniel disse aos seus amigos: nós viemos para a Babilônia, mas nós não vamos fazer o que a Babilônia faz.
Nós viemos para o meio de uma terra pagã, mas nós não viemos aqui para se enquadrar ao meio deles. Eles precisam entender que nós somos evangélicos, nós somos crentes, e não é o mundo que nós devemos se enquadrar a eles. É eles que têm que se enquadrar a nós, porque nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para fazer a diferença. Por onde nós passamos, por onde nós caminhamos, Deus nos chama a fazer a diferença. Mas vivemos um tempo, e me perdoe o que eu vou dizer agora, mas vivemos um período em que nós estamos igual camaleão. Como assim, Caio? O camaleão, ele se adapta ao ambiente em que ele está. É muito fácil eu vir num culto como esse, numa oportunidade como essa, eu cantar, eu pregar, eu profetizar e rodar de um pé só. Mas o que demonstra não é o que eu faço aqui, mas é o que eu faço lá fora. A mensagem que Deus ele nos traz nessa noite é: nós somos uma carta aberta que o mundo lê. E o que o mundo tem lido sobre mim, sobre você nessa noite? Qual é o testemunho que nós temos levado do mundo aí fora? O tema é bem propício: alinhados com o Espírito. Se eu alimento a minha carne, a carne vem predominar. Mas se eu procuro alimentar o meu espírito vai estar fortalecido no meio da guerra, no meio da luta, no meio da batalha. Quando virem os manjares do mundo lá fora para nos oferecer, nós vamos entender: aqui não, porque a nossa vida é lavada, consagrada e remida no sangue do Cordeiro. Não foi qualquer um que pagou um preço na cruz do Calvário, foi o sangue de Cristo Jesus para nos dar a liberdade de nessa noite nós estamos aqui para adorar, para exaltar. Temos a liberdade nessa noite, não de se embriagar com o vinho lá de fora não, mas com a presença que habita dentro de nós nessa noite. Há uma presença que permeia dentro desta casa nessa noite, e essa presença nos trouxe aqui para dizer que nós estamos vivendo em um tempo de alinhamento espiritual. E um tempo de alinhamento espiritual, por muitas das vezes, é dizer não para as nossas próprias vontades e dizer sim para os propósitos que o céu tem reservado para minha e para a tua vida nessa noite. Mas sabe aquele negocinho que a gente olha e vê como tanto faz? Aquele velho ditado: não tem nada a ver. Hoje está normalizando tudo. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: pecado é pecado em qualquer instância que nós estamos passando. Daniel, ele olha para essa situação, ele fala: olha, nós somos colocados dentro dessa cidade, nós somos chamados para vivenciar aqui na Babilônia, fomos provados, e quem sabe o que Deus tem proposto para nós aqui neste lugar? Eles não estavam entendendo muito bem o que eles tinham que fazer naquele lugar. Mas uma coisa Daniel entendia: eu não posso me contaminar. Independente do que me oferecer, independente do que falar, independente do que ministrar para mim, o que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que me guardar. Hoje a gente estamos sendo levados por qualquer vento de doutrina. Estamos sendo levados por qualquer tipo de ensinamento. Estamos sendo levados por qualquer tipo de palavra.
Hoje eu vou dizer, louvar é bom demais, meus amados irmãos. Mas o importante para mim, para a tua vida nessa noite, é vivenciarmos alicerçados pela palavra. A palavra que vai edificar a minha e a tua vida, a palavra que vai nos alinhar, a palavra que vai nos dar direcionamento, a palavra que vai edificar a minha e a tua vida nessa noite. É por isso que eu digo, nós estamos vivendo em um tempo de alinhamento, e esse tempo de alinhamento vem o quê? Através da palavra de Deus. Eu queria muito bem nessa noite pegar uma palavra e dizer para você: receba isso, receba aquilo outro. Mas eu quero te dizer algo que a terra não preenche. Eu quero te proporcionar algo hoje que a terra não tem para te lhe oferecer. O que é, Kaique? É uma presença. É uma presença que carregou através da vida desses jovens dentro da Babilônia. Quando falamos acerca da presença, é tão interessante porque todas as vezes que nós lemos do Antigo Testamento, o que simbolizava a presença no Antigo Testamento era a arca. E por onde a arca passava, tinha livramento, tinha salvação e tinha vitória. Por quê? Porque eles carregavam a presença. Hoje no Novo Testamento nós vivemos o tempo da graça. A graça, ela nos alcançou, e a presença, ela é carregada através de mim e de você. Essa presença é carregada dentro de nós. E por onde nós passamos, por muitas das vezes vão olhar para nós e vai falar: é quadrado, é muito crente, é muito santarrão. Mas entenda uma coisa: para o mundo, nós poderemos ser considerados o mais quadrado que for, mas nós estamos vivendo dentro de um propósito. Você vai entender nessa noite, e eu quero ser bem tranquilo e calmo para você entender, que Daniel, quando ele ouve essas palavras, a proposta de Daniel: vamos testar agora um dos serviçais do rei. Vamos fazer um acordo. A minha crença, o meu Deus não me permite eu fazer tais coisas, mas me põe à prova. E crente gosta de desafio. Me põe à prova. Dentro de um período de 10 dias, me dê só legumes e água para se alimentar. Aquele homem olha para essas coisas e fala: mas como? Todos os jovens que estão aqui ao redor vão se alimentar dos manjares do rei, e vocês só de legumes e água. Quando for me apresentar ao rei, vocês vão estar mais magros do que eles. E o que eu vou fazer? Corre risco do rei decapitar minha cabeça. Daniel sabia o propósito que ele carregava dentro do seu coração. Daniel sabia a presença em que ele carregava. Daniel sabia o propósito que ele estava naquele lugar. Daniel entendia que aquele lugar não era nada mais uma prova ou um teste de Deus para com a vida dele. Entenda nessa noite, você por muitas das vezes pode perguntar para Deus por que Deus te leva a certos lugares, mas entenda que todos os lugares que Deus te leva não é por acaso, mas em todos os lugares que Ele te coloca é porque Ele tem um propósito reservado sobre a tua vida. Nós somos chamados por Deus, fomos salvos por Ele, fomos transformados por Ele. A palavra de Deus, ela nos ensina lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As minhas práticas do mundo agora já não pertencem mais a mim. Os meus desejos do mundo já não fazem mais parte de mim. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida a Cristo. Cristo agora faz parte da minha história. Cristo faz parte da minha trajetória. E o que é que tem, Kaique, que Cristo faz parte da minha história, da minha trajetória?
É porque agora não é eu mais quem mando em mim, é Cristo quem comanda e direciona a minha vida. É por isso que tem muitas das vezes o Espírito Santo falando para mim, para você nos nossos ouvidos: não vai por aí, não caminha por aí, não entra por essa porta, porque não sou contigo. E por muitas das vezes a gente vai, faz o que nós queremos, agimos da nossa forma, agimos do nosso jeito, e lá na frente nós quebramos a cara e queremos fazer o quê? Culpar Deus. Mas nessa noite é noite de alinhamento, e Deus quer alinhar a vida de crentes aqui nessa noite. Deus não quer que nós só vivemos num tempo em que nós só vivemos de raso, não. Deus nessa noite tem para nós reservado o sobrenatural. Eu acho que você não entendeu. Chega de nós ficarmos na beira da praia só esperando a água molhar os nossos pés, não. Deus não tem isso reservado para mim e para a tua vida. Deus tem reservado para a vida de pessoas aqui nessa noite. E Ele lança um convite para mim e para a tua vida. No mundo em que nós estamos vivendo, na sociedade em que nós estamos vivendo, Cristo nos chama a viver o sobrenatural. Mas Kaique, como que eu vivo o sobrenatural? Abstenhando dos prazeres da carne, ou abrindo mão dos prazeres da carne. Quantos aqui nessa noite vieram para este culto e com certeza não receberam um convite do seu amigo ou de um colega falando: hoje o dia está calor, vamos lá no shopping fazer uma volta, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas você entendeu nessa noite que não foi um simples convite que você recebeu. Você foi recebido um convite para estar na presença. E quem prioriza a presença tem um passaporte com Deus para receber algo diferente. Quando nós priorizamos o quê? A presença. A presença preenche tudo que a carne ela quer colocar sobre a mim, sobre a tua vida. É a presença. Sabe o que é a presença? A presença é o que faz a diferença onde nós passamos. Lembra de Eliseu? Ele não precisou falar nada, ele não precisou mencionar nada, mas a mulher que observava ele todos os dias disse para o seu esposo: eis que eu vejo um santo homem de Deus. Quando eu olho para esse jovem, e aqui eu quero incrementar para nós entendermos e caminhar para o nosso enredo final dessa mensagem. Daniel, quando ele propôs este algo para o serviçal do rei, depois de muita luta, o serviçal aceitou essa condição. E ao aceitar essa condição, Daniel colocou nas mãos de Deus tudo o que tinha que fazer. Daniel era um jovem de oração, era um homem que tinha uma vida no altar. E ali ele se propôs do seu coração fazer todas essas coisas, e dentro de dado um cabo de 10 dias, o serviçal do rei veio observar. E ao observar aos olhos humanos, ele ficou atônito para tudo aquilo que ele estava vendo. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse contexto de Daniel, quem se alimentaria dos manjares do rei, com certeza estaria mais robustos e mais fortes do que Daniel e seus amigos que se alimentaram de legumes e águas. Porém, nós colocamos a nossa vida diante do altar de Deus. Quando colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, e colocamos a nossa vida diante de um propósito em que Deus ele é o autor desse propósito, o mundo pode parecer loucura as propostas que nós temos, mas nós sabemos que no final tem um resultado de vitória para mim, para a tua vida.
tem um resultado de alegria para mim, para a tua vida. Muitos acharam que Daniel iria ser envergonhado dentro da Babilônia, mas depois de dado cabo de 10 dias, o serviçal foi olhar e foi não entendendo nada, viu que os jovens que se alimentaram nos manjares do rei estavam mais magros, mais apáticos do que aqueles que se alimentaram de legumes e água. Por quê? Porque eles estavam debaixo de um propósito. Eu acho que você não entendeu. Aqueles que se alimentaram de legumes e águas estavam mais fortes do que se alimentou de manjar. Mas o que é mais forte? Manjar ou legumes? Para aqueles era o manjar, mas quem está vivendo debaixo do Espírito é os legumes, é a água. Mas não é aquilo que fortaleceu, é a fé que eles carregavam dentro deles. Era o propósito em que eles carregavam. Não era o que eles estavam propondo, mas era a presença em que eles carregavam. Deus, ele olha para Daniel dentro daquele contexto e vê que Daniel, ele não se contamina com os manjares que lhe são oferecidos. Daniel abre mão das próprias vontades que ele tinha para poder vivenciar o que o céu tinha reservado sobre a vida dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite: você não está sendo bobo, ou você não está sendo quadrado de deixar os prazeres carnais do mundo lá fora de lado para experimentar o que você veio buscar aqui nessa noite. Porque o que o mundo lá fora por muitas das vezes busca é um prazer momentâneo, através da bebida, através da droga, através de uma dança, através de uma jogatina, através de muitas outras coisas. Mas o que eu quero te dizer aqui nessa noite, com a autoridade desta palavra, é que você veio aqui nessa noite buscar um algo especial. Há uma presença nessa noite, há um algo diferente nessa noite que o mundo não nos oferece. É a presença. É a presença, é a presença que permeia sobre a mim e sobre a tua vida. É a presença que transmite a nossa caminhada. É a presença que nos traz por muitas das vezes os caminhos que nós precisamos trilhar, os caminhos que nós precisamos percorrer. É a presença. E dentro dessa presença em que nós carregamos, há um poder sobrenatural que age sobre as nossas vidas, chamado Espírito Santo. E através do Espírito Santo, quando nós damos legalidade a Ele de agir sobre as nossas vidas, Ele vai nos direcionar pelos melhores caminhos. Por isso que nessa noite foi tratado esse tema, alinhados com o Espírito. E aí eu te faço uma pergunta e não precisa me responder, responda para você mesmo. Qual é os alinhamentos que você tem escutado nessa noite? Qual é as linhas de pensamento que você está escutando hoje? Tem muitas doutrinas sendo ensinadas e muitas doutrinas sendo pregadas. Um evangelho que ele prega: venha como estás e permaneça como está. Mas eu não quero te pregar nessa noite, eu não quero ser um pregador coach para levantar a sua autoestima e levantar o seu humor nessa noite. O que eu vim pregar para você é Bíblia, é a palavra de Deus, é direcionamento do céu para a tua vida. Quando nós estamos alicerçados e direcionados por essa palavra, pode passar o que for, pode vir o momento que for sobre as nossas vidas. Se nós estamos alinhados pelo Espírito Santo e a sua palavra, nós não somos levados por qualquer tipo de vento de doutrina. Nós não somos levados por qualquer tipo de ensinamento. Quantos jovens só querem ir para a igreja porque tem um balanço aqui, balanço lá, a parede preta aqui, parede preta lá. Eu não sou contra nada disso, mas o que eu quero dizer, o que transmite sobre a nossa vida, o que vai nos levar para um caminho de alegria, é a palavra de Deus. O que? É o céu que nos espera, é o céu que está nos reservado. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque essa presença que nós carregamos, essa presença que vai nos trilhar e vai nos ensinar o caminho que precisamos prosseguir.
Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Deus alinhando vidas de pessoas aqui nessa noite, dizendo: pode ficar firme no propósito, porque eu estou contigo. Fica firme no propósito, por mais que muitos olhem para você e não dão nada, dizem que para você é tudo perdido, já está tudo acabado, mas fica tranquilo. Para mim, para você, Deus tem traçado um propósito especial. Para mim, para você, Deus tem um projeto especial descrito sobre a mim, sobre a tua vida. Sabe o que eu quero ministrar para a tua alma nessa noite? Amante, ó revasse. Camanto remaia céu. Eu sinto uma graça de Deus para ministrar sobre vidas aqui nessa noite. Quantas pessoas adentraram aqui desacreditadas, dizendo para o Senhor: Deus, hoje eu pego os meus projetos, eu pego meus planos, eu pego tudo aquilo que eu escrevi, eu coloco dentro da gaveta, Senhor, porque para mim por muitas das vezes não tem mais jeito, eu não vejo mais perspectiva nenhuma. Mas eu quero te dizer nessa noite: você veio ao lugar certo, você veio buscar alinhamento com a pessoa certa. O céu está dizendo para o mundo, Ele colocou um ponto final, mas o Senhor nessa noite Ele coloca uma vírgula e está escrevendo uma nova história sobre vidas de pessoas aqui nessa noite. É noite de renovar projetos, alinhar novamente ministério, alinhar chamados, alinhar coisas que você guardou. Deus te convida a fazer diferente aqui nessa noite. O horário já não me espera mais, mas eu quero te convidar nessa noite. Eu sei que o culto hoje está tão gostosinho, porque o céu está tão baixinho aqui nessa noite. Eu não sei se você sentiu essa presença, essa graça nessa noite, mas eu quero te convidar nessa noite, porque nessa noite Deus, Ele te chamou. E Ele está dizendo para mim e para você: eu não te chamei para ficar na beira da praia só molhando os pés, não. Eu te chamei nessa noite para viver o sobrenatural. Eu não tenho esse costume e não é do meu feitio isso, mas eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que adentraram com ministérios frustrados aqui neste lugar, com chamados frustrados aqui nessa noite, que disse para o Senhor: Deus, antes de vir da sua casa para este culto, dizendo: Deus, eu vou para lá e eu preciso de uma resposta da tua parte. O Senhor nessa noite, Ele quer renovar ministérios aqui nessa noite. Eu não sei se todos aqui nessa noite são batizados com o Espírito Santo, mas o Senhor nessa noite tem batismo com o Espírito Santo sobre vidas aqui neste lugar. E se você é batizado com o Espírito Santo e há muito tempo já não fala mistério, não fala em línguas, o Senhor nessa noite quer te renovar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te chamar aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu não vou ficar estendendo o convite, mas eu quero chamar o primeiro corajoso que quer vivenciar o sobrenatural de Deus aqui nessa noite. Deus te chama nessa noite para viver não o raso, mas Ele te chama nessa noite para viver o sobrenatural. Deus não quer te ver parado na beira da praia. Deus não quer te ver estacionado no meio do caminho. Deus quer te ver vivendo coisas novas e extraordinárias. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui nessa noite? Cadê a primeira pessoa? O primeiro já está vindo. Eu quero ver o segundo nessa noite. Há uma presença nessa noite que permeia essa casa. Glorifica, exalte. Há uma presença nessa noite que permeia esta casa. Alamante, ó remácia. Alamando, ó remaia céu e camandômia. Eu quero orar pela tua vida. Se coloque de pé. Tem mais pessoas, o Espírito Santo está dizendo: Alaincho, remaia céu e camandômia. Tem mais pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo quer batizar crentes aqui nessa noite. O Espírito Santo quer renovar vidas aqui nessa noite. Alaincho, remácia camandômia. Lamando quebe da camandômia. O Espírito Santo está dizendo ao meu coração nessa noite: eu estou visitando corações de pessoas aqui nesse lugar.
Você que adentrou nessa noite precisando que o Senhor renove o teu espírito nessa noite, que você entrou amargurado, entristecido, que você precisa de renovo. Vem pra frente que eu quero orar por você. Venha pra cá que eu quero orar por você. Amancho remaya sewi, acancho remaya subicamandácia. Dá a mão pro seu irmão que está do seu lado nessa noite. Se preciso, pode fechar o corredor. Vamos orar nessa noite. Amancho que ando remácia, decalamando remaiacel e camandovia. Deus está visitando a casa nessa noite. Esquece um pouco do teu problema, esquece um pouco da tua dificuldade nessa noite. O céu nessa noite está vivenciando e está escrevendo uma nova história aqui nessa noite. Se preciso, vou dar a mão pro seu lado, o irmão do seu lado nessa noite. Fecha o corredor e vamos orar por esse irmão que está do seu lado nessa noite. Oremando remácia, camando remai. Esqueça o teu problema neste momento. Esqueça a tua dificuldade. Se liga no trono da graça nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, está a tua igreja, Senhor, aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, tu conheces e sabes das necessidades. Pai, nós pregamos a tua palavra, Senhor. E como o Senhor disse nesta noite, ó Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai amado, Pai querido, que nesta noite o Senhor venha tomar o teu povo. O Senhor venha tomar a tua igreja nesta noite. Senhor Deus e Pai, nesta noite o Senhor conhece e sabe das necessidades, meu Senhor, de cada coração. Senhor, eu não sei aquele que colocou diante do teu altar nessa noite, mas eu sei que o céu tem algo reservado sobre a tua igreja. Pai amado, Pai querido, esses jovens que vieram aqui nessa noite, meu Pai, aqui à frente, meu Senhor, que não seja as mãos da tua igreja estendida, mas as tuas mãos, Senhor, tocando sobre a vida desses jovens. Emaia seri que ando emaia, eblavanchobi camanácia, alamando remaia selwi, oremando ia subi camanácia, alocamando ia subi camanaia selwi. O céu está visitando vidas aqui nesta noite. Receba poder, receba unção, receba a autoridade do Espírito, receba a graça do alto. Alai chom derramanha súbia, decalamando oriquia selvi, amando que me dore a cala súbia. Se liga no trono da graça. Emanho ia súbia camanácia. O céu está visitando nesta noite.